Todo mundo acordado? Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Bem-vindos de volta. Dando continuidade ao ciclo de palestras sobre a reforma tributária, uma iniciativa da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, dirigida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira, em parceria com a Seção Judiciária de Goiás, sob a direção do excelentíssimo senhor juiz federal Marcos Silva Roça, damos continuidade aos trabalhos. Informamos que haverá emissão de certificado àqueles que receberam um link de participação ou registraram suas presenças aqui no auditório, através dos QR Codes. Lembrando que é um QR Code pela manhã e o outro à tarde. Então, não esqueçam de registrar. Para darmos continuidade aos trabalhos do primeiro painel, com o tema Por que realizar a reforma tributária, anunciamos o excelentíssimo senhor, coordenador de gestão da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, juiz federal Hugo Abas Frazão. E o excelentíssimo senhor, juiz federal desta Seção Judiciária de Goiás, Rodrigo Gonçalves, que será o moderador deste primeiro painel. Doutor Rodrigo, a palavra. Sim. Muito boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores na figura do desembargador Jamil, e quero também cumprimentar meu colega de magistratura, Dr. Hugo Abas, que vai nos brindar agora com uma apresentação sobre a comparação do contencioso tributário brasileiro com o contencioso tributário europeu. E desde já eu quero fazer começo com uma provocação com meu amigo Dr. Hugo Abas, porque particularmente sou muito interessado em conhecer como que a desjudicialização do contencioso brasileiro, que é proposta pelo projeto de lei 2488 de 2022, ele pode contribuir para reduzir um problema grave que nós temos atualmente, que é a sobrecarga do Poder Judiciário, e de que forma esse projeto de lei pode agilizar a resolução de disputas fiscais. Mas antes, eu quero apresentar o currículo do Dr. Hugo Abas, porque as senhoras e os senhores entenderão a razão dessa minha inquietude, nessa pergunta que faço a ele, porque o Dr. Hugo é um profissional que conhece a sistemática do direito europeu, não só como estudioso, mas também como alguém que vivenciou a realidade daquele continente. O Dr. Hugo Abas é juiz federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é professor, coordenador de gestão e relacionamento institucional na Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF. É atualmente professor visitante da Università di Teramo. Realizou doutorado em Justiça Constitucionale, Diritto Comparato na Università de Pisa. Foi visiting researcher na Sciences Po, Paris e na Universidade de Edimburgo. Professor do corpo docente da SMAF. Com a palavra, para as senhoras e senhores, o Dr. Hugo Abas. Muito obrigado, meu amigo, querido. A gente estava conversando ainda há pouco que o Rodrigo... nós temos um tripé aqui, doutor Jamil, que é a consensualidade com a doutora Rosimeire, a inteligência artificial com o doutor Rodrigo, e a inovação, com o Laboratório de Inovação, com a colega, amiga querida Maria Cecília. Digamos, desembargadora Maria Maura, que essa seja a nossa cura, né? Para tantos anseios e dores que o Judiciário hoje vem passando e se perguntando como resolver. Da mesma forma, as reformas que nós estamos a discutir aqui, seja a reforma de direito tributário, seja a reforma de processo tributário, também podem vir a ser inovadoras, podem vir a buscar a consensualidade e, por que não, caminhar e dialogar com a inteligência artificial, Rodrigo. Queria cumprimentar mais uma vez o diretor da escola, que me deu a oportunidade de estar aqui, o meu amigo Matheus Pontalti, que é o coordenador do evento. Quando ele me chamou, ele, para mim, eu estudo pelo livro dele, né? Então, quando ele me chamou, eu fiquei, nossa, que responsabilidade. Então, tenho que fazer valer esse convite e, desde já, eu me sinto muito grato, viu, Matheus? A vice-diretora Maria Maura
e o tributarista, grande tributarista, doutor desembargador Marcos Augusto, que para mim é uma honra estar aqui, podendo falar com ele e com todos que estão aqui presentes, colegas, juízes federais, estudantes, professoras, a Maria Tereza, não é? Que é professora de ciência política, ou seja, significa que nós temos aqui uma turma, um auditório interdisciplinar, o que eu penso seja a melhor forma de resolver alguns dos nossos gargalos e dores. Bem, o Rodrigo começou falando sobre crise, não é? Sobre como que nós estamos. Nós estamos hoje com uma taxa de congestionamento em relação à execução fiscal muito alta. Na época que foi proposto pela ministra Regina Helena o PL 2488, né, de iniciativa do presidente do Senado, porém, como presidente da Comissão de Juristas é a ministra Regina Helena, nós estávamos com uma taxa de congestionamento de 87%, com uma duração de execução fiscal em média de 9 anos, 8 anos e alguns meses. Nós estávamos com cerca de 40% dos processos que tramitam no Judiciário Brasileiro, Justiça Federal e Justiça Estadual, como de natureza de execução fiscal ou meios de impugnação tributária e fiscal. Ou seja, um assoberbamento de demandas e, eu digo mais, uma incapacidade, talvez uma sensação de incapacidade da nossa parte de pôr fim ou de racionalizar isso. O professor Matheus, quando iniciou aqui o nosso painel, falou sobre simplificação tributária, falou sobre o IBS, o CBS, né, o imposto seletivo, como que isso pode gerar simplificação, melhorar a economia pública, não é? Facilitar a contabilidade privada e pública também. Agora, não dá para a gente pensar em simplificação se, do ponto de vista do processo, nós ainda temos um processo muito enrijecido, que estimula muito a judicialização. Eu acredito, desembargador Marcos Augusto, que a gente precisa fazer um alinhamento ou um realinhamento, um recalibramento entre o direito material e o direito processual. O processo civil de 2015 chegou trazendo um novo paradigma, seja no seu artigo 3º, quando fala da consensualidade, seja no seu artigo 191 e 192, quando fala do negócio processual, o artigo 6º, que fala da cooperação entre os sujeitos processuais. Isso é dinâmica, isso é agilidade, isso é confiança também. Estabilidade, quando fala dos precedentes qualificados, sobre a importância de que esses precedentes influam e confluam com todos os processos, procedimentos extrajudiciais, desjudiciais, judiciais, etc., etc., etc. Então, eu começo aqui me perguntando, Rodrigo, se nós não estamos vivendo um momento em que o conceito de processo mudou, para além de uma concepção da judicialização, e se o próprio conceito de juiz, e eu digo juiz federal, também não está em mutação em relação à matéria tributária, no campo do contencioso tributário. Por que eu digo isso? A execução fiscal, a lei de execução fiscal ainda é calcada no litígio. Embora muito boa, embora muito avançada, de 1980, veio como uma inovação à época, porém, a contemporaneidade nos exige, talvez, um novo pensamento, justamente ligando essas ideias de inovação, de tecnologia, de consensualidade, também no contencioso tributário. Por outro lado, o Código de Processo Civil vai no caminho completamente oposto. Ao invés de pensar no problema e focar no problema, ele pensa na solução. Então, aí está o sistema multiportas, estão aí vários caminhos que a gente pode traçar dentro do processo, desde o início até o seu fim. E o processo tributário, na minha visão, precisa caminhar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo metrônomo. E aí eu venho propor para vocês, aqui é basicamente o que é dito no texto final, que foi aprovado pela Comissão Temporária de Reforma Administrativa e Tributária no Senado, o texto final do PL 2488 de 2022. Eu venho apresentar para vocês um pensamento que também é meu, compartilho, que é de uma desjudicialização parcial, porém, uma desjudicialização da execução fiscal. Nós nos acostumamos, por muito tempo, a dividir em duas categorias a ideia da cobrança. A cobrança tributária, ou persuasiva, aquela cobrança que acontece
que leva ao lançamento a constituição do crédito tributário, a inscrição em dívida ativa e a cobrança coercitiva, a cobrança que se dá forçadamente no âmbito da execução fiscal, por uma confiança que nós sempre entregamos no Brasil, de 88, ao juiz. Né? O juiz, a reserva de jurisdição, em relação à coercitividade, sempre lhe coube. Acontece que hoje, em razão do atribulamento de processos e de demandas, talvez a cooperação institucional que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil precisa ser levantada. E precisamos pensar a partir disso. Como é que acontece hoje a execução fiscal no Brasil? Ela é 100% judicial. Eu tive a oportunidade de estudar na Itália, fiz o meu doutorado na Itália, passei 1 ano e 6 meses, e passei 10 meses, quase 1 ano, na França. E eu pude aprender. Minha área não é tributário, tá, Matheus? Não é processo tributário. Eu estudo direito constitucional global, direito constitucional internacional, direito constitucional comparado. Porém, numa das aulas que eu tive durante o período da pesquisa, com o professor Pierre Legan, que é um grande comparatista contextual, ele trabalha na escola do contextualismo, ele fala o seguinte: para a gente comparar, a gente precisa levar em consideração as circunstâncias do lugar. Não dá para a gente fazer transplante de ideias. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é algo que não acontece no Brasil, mas que não necessariamente deve acontecer. O que a gente tem que pensar é como que, se ali deu certo, como que a gente pode pensar dentro das nossas circunstâncias em fazer funcionar melhor a nossa máquina. Pois bem, se aqui é 100% judicializado a execução fiscal, na França é 99% desjudicializado. Cerca de 99% da cobrança tributária se resolve no âmbito da administração tributária. Na Direction Générale des Finances Publiques. Praticamente ali, 99% é resolvido no âmbito da administração tributária e 1% vai para o judicial. Qual é o judicial? A França tem um sistema dual, juiz administrativo e juiz ordinário. É o juiz administrativo que resolve esse caso. O que ele trata? Do que ele trata? Da grande litigiosidade, dos grandes devedores, da litigiosidade estratégica, do pensamento estratégico e gerencial desses problemas da litigiosidade. O operacional se dá, basicamente, no âmbito da administração tributária. O que acontece hoje? A execução fiscal no Brasil, é o meu pensamento, acredito que alguns de vocês condividam, compartilhem com ele, ela acontece com uma atividade cartorária muito grande do juiz. E, em muitos casos, o juiz não tem tempo para tratar de litigiosidade tributária estratégica. Bem, isso significa que a situação francesa poderia ser exportada ou transplantada para o Brasil? Eu penso que não. A gente tem problemas de contexto, e aí eu volto a pensar no Pierre Legrand. Por exemplo, a confiança na administração pública. A administração pública francesa, desde a reforma que aconteceu em 88 a 91, com o Michel Rocard, que era o primeiro-ministro, que construiu um entendimento sobre uma burocracia imparcial, administração pública imparcial, faz com que a confiança lá seja tão grande que, por exemplo, um juiz constitucional do Conselho Constitucional francês não precisa ser formado em direito. Há um acentuado reconhecimento às atividades da administração pública, da teoria da administração, da teoria da economia, da contabilidade pública. É tanto que tem uma entrevista do Alain Juppé, que é juiz constitucional atualmente no Conselho Constitucional francês, de 24 de janeiro de 2024, na Rádio France, que tem um podcast, vocês podem escutar, é uma rádio pública francesa, e o jornalista pergunta para ele assim, mas você não é um jurista, isso não seria um problema, você sendo um juiz constitucional? Você não é formado em direito, a pergunta foi essa. E ele responde o seguinte, mas quem disse que eu não sou um jurista? Quem disse que eu não sou um jurista? Eu fiz a disciplina de Direito Público e de Direito Fiscal na ENA, na Escola Nacional de Administração. O controle de legalidade na França é aceito e admitido que seja feito
pela administração pública. E no Brasil há uma desconfiança tão grande que hoje a nossa cobrança ela é trifásica. Existe a administração tributária, depois existe a inscrição de dívida ativa e começa uma segunda fase com a Procuradoria da Fazenda Nacional para depois fazermos a execução fiscal. Ou seja, são 3 fases. Enquanto isso, lá, até a expropriação acontece no âmbito administrativo. Porém, eu poderia fazer uma pergunta aqui, mas isso não é um problema a respeito da reserva de jurisdição, da inafastabilidade do judiciário, da jurisdição. A Convenção Europeia de Direitos Humanos, no seu artigo 6º, parágrafo 1º, fala do processo justo. E aí veio ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos uma seguinte discussão. A França, ao seguir esse modelo totalmente ou quase totalmente desjudicializado, estaria violando o princípio e a garantia do direito a um processo justo, e o entendimento do Tribunal Europeu foi no sentido de que a justeza ela não se resume à figura do jurista, do formado em direito, que é perfeitamente possível que a administração tributária também seja equipada por uma administração pública imparcial, não sujeita a uma tutela hierárquica, à interpretação política do momento. E aqui a gente tem uma desconfiança completa. Mas lá eles ressalvaram o seguinte: mas isso não significa que não deva haver um controle subsequente ou a posteriori da atividade administrativa. Como que acontece o controle a posteriori da atividade tributária pelo juiz francês? Após o lançamento, nunca antes. Aqui nós temos meios de impugnação que acontecem, inclusive, antes do lançamento, né? Nós temos diversos meios de impugnação. Existe uma outra questão muito interessante, o requerimento administrativo. A necessidade de, no âmbito administrativo, após a notificação efetiva, o contribuinte vai ter o direito de impugnar e que ele faça a impugnação administrativa que depois poderá ser levada ao judiciário. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos falou que é perfeitamente possível, desde que, ao ser realizado e respeitado essa legalidade, aí eu amplio o conceito de legalidade para entender que a legalidade ela não é participada apenas por cientistas do direito, mas também por outras ciências da administração pública, desde que essa legalidade, quando impugnada judicialmente, dê ao juiz a possibilidade de uma ampla cognição em relação ao fato e ao direito discutido. Há uma grande diferença em relação ao modelo atual brasileiro. Eu posso pensar também no modelo italiano. O modelo italiano é um pouco diferente, embora também tenha uma grande margem de cobrança coercitiva no âmbito da administração tributária. A administração tributária italiana realiza os atos, inclusive, constritivos, realiza a expropriação até. A única coisa que eles não realizam é a satisfação do crédito. Vendido o bem pela administração tributária, em 10 dias, o juiz deve se manifestar a respeito do controle de legalidade da venda, para ele autorizar a transferência do crédito ao credor. Então, digamos que é uma linha intermediária, ou até nem tanto intermediária, entre o modelo atual brasileiro, que é 100% judicializado, e o modelo atual francês, que chega a ser quase que 100% desjudicializado, eu posso trabalhar com essa palavra. O modelo italiano trabalha com essa lógica de uma participação do juiz, no âmbito da satisfação. E aí vem os processualistas italianos e falam o seguinte: mas esse modelo, e aí começou a se discutir a natureza jurídica da cobrança coercitiva na Itália, seria administrativa, seria judicial, jurisdicional, já que há uma participação importante do juiz, afinal, ele vai dar a satisfatividade do crédito. Ou seria um modelo híbrido? A grande discussão dos constitucionalistas e processualistas italianos na década de 60 era o receio, Dimes, de, sendo a natureza de uma cobrança coercitiva meramente administrativa, não serem aplicados os princípios fundamentais da teoria geral do processo, muito bem desenvolvida pelos professores italianos.
obviamente, uma autotutela administrativa, por exemplo, uma tutela administrativa, por que aplicar os princípios fundamentais do direito processual civil, o direito processual, da teoria geral do processo, a um tipo de procedimento dessa natureza? Esse entendimento ele diminui-se bastante com a influência, a inserção do direito internacional dos direitos humanos no âmbito da Itália, do próprio direito europeu, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, no sentido de que todos os processos e procedimentos, sejam eles judiciais, pré-judiciais, extrajudiciais, desjudiciais, devem respeitar os direitos fundamentais, tanto em relação ao direito material quanto em relação ao direito processual. Então, processo justo também significa um procedimento que está fora do judiciário, porém que respeita o tratamento igualitário e respeitoso, permitindo o contraditório entre as partes. No Brasil, essa discussão também perde um pouco de sentido com os novos paradigmas do processo civil. A própria consensualidade, doutora Rosimeire, quando abre, né, o processo civil se abre, antes consensualidade e processo civil pareciam categorias incomunicáveis, né, que não se casavam, eram incompatíveis, né, ou se fazia acordo ou se fazia o processo. E hoje me parece que o conceito de processo se amplia no Brasil para aceitar, por exemplo, reclamações pré-processuais, atividades extrajudiciais, desjudiciais, sempre respeitando os princípios fundamentais do processo civil ou da teoria geral do processo, que também é em vigor no Brasil. Percebam que, então, esse temor da desconfiança na administração tributária, esse temor do medo de não serem aplicados os direitos humanos e fundamentais com relação à atividade coercitiva que vem a ser, ainda que parcialmente delegada, para a administração tributária, vai se diluindo. E, mais uma vez, eu repito, da importância de nós começarmos a compartilhar responsabilidades. A ideia da desconfiança na administração pública levou o judiciário brasileiro a estar como está. E a nossa incapacidade de reagir bem. Nós conseguimos reagir muito bem, nós somos extremamente produtivos, ágeis. Porém, nós precisamos repensar modelos procedimentais e de fluxos com o aumento da responsabilidade dos sujeitos que nos acompanham, como é o caso das procuradorias, defensorias, administração tributária, etc., 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 advocacia também, por que não? Não é? Então, eu venho aqui pensar, Matheus, se a gente não está caminhando para um novo conceito de juridicidade. Uma juridicidade, ou de juridicidade, para não falar judicialização, uma juridicidade que conecta todas essas tecelas do mosaico que se chama cobrança tributária, fazendo com que todos, de alguma maneira, exerçam controle de legalidade efetivo. E é isso que o PL 2488 busca estabelecer. Uma das grandes novidades do PL, e que me encanta muito, é o que acontece antes da execução judicial. Permanece a execução judicial? Permanece. Permanece porque ela é muito importante. Porém, agora, caso passe esse texto, tá? A gente está falando de reformas, algumas reformas ainda nem terminaram. Essa está até um pouquinho mais atrasada, mas ela está caminhando. Há o dever de diálogo administrativo prévio, segundo o texto. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ao apor a legalidade, a conformidade ali, deve fazer a notificação efetiva ao contribuinte. E eu já escutei de muitos procuradores da Fazenda que eles falavam o seguinte: no âmbito da inscrição de dívida ativa, a gente notificava no endereço que estava ali. Se ia receber ou não, depois o juiz ia resolver mesmo. E aí o contraditório se postergava, né? Não, a ideia é que agora o contraditório se estabeleça de maneira efetiva, Rodrigo, no momento pré-processual.
que exista, e percebam, cognição, porque a PFN vai ter que adotar critérios, e o próprio CARF, mas eu estou falando aqui da inscrição individual ativa, adotar critérios que sejam garantidores dos direitos de tratamento equitativo entre as partes. Não se pode mais fazer de conta. E ao receber, a parte terá 10 dias para pagar, 20 dias para nomear bem, ou seja, antes, até hoje, né, existe ação para oferecer bem garantia. Então, o juiz tem que receber o bem garantia. Agora, caso passe o texto, a PFN recebe o bem no âmbito pré-judicial. E que beleza, né? Porque, de fato, são muitos meios ou maneiras de judicializar que cansa e, às vezes, dificulta, porque não cai em uma vara apenas, são 2 varas, às vezes são 2 varas e mais um relator no 2º grau. Então, há essa ideia de oferecer bem a penhora, há a ideia de fazer um diálogo administrativo que gere, por exemplo, mediação, conciliação. Há a possibilidade de um pedido de revisão. Se pode pedir a revisão no âmbito da Procuradoria da Fazenda, e isso vai suspender a exigibilidade daquele crédito, até que se termine isso com uma decisão final. E o que muda? Está falando disso e tal, mas e na prática? O que vai mudar? Na prática, a citação na execução fiscal, ela passa a ter um outro conceito também. Porque antes, alguns de nós já fizemos isso, né, a penhora antes da citação, já fizemos isso. No projeto, isso vai ser incentivado. Se tentará a penhora antes da citação. A ideia é que, por quê? Há uma cognição que se estabelece a partir de um conceito de justeza no ambiente pré-processual, imediatamente anterior à fase de execução fiscal, que permite todas as possibilidades de defesa, de ótima defesa, de oferecimento de garantia, de pedido de revisão, e a pessoa não faz nada esperando a citação. Então, no caso, a citação e a constrição, inclusive, estão no mesmo capítulo, e começa assim, o capítulo da constrição e da citação. A constrição vem antes da citação. Então, até que se tente a constrição, aí se fará a citação. Isso viola o princípio do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição. Qual outro? Devido processo legal. Qual outro? Todos esses princípios constitucionais. A própria reserva de jurisdição, porque por muito tempo a gente entendeu reserva de jurisdição como justamente todo ato de poder coercitivo. Há uma transferência de poder coercitivo aí, né? E há uma outra questão, Rodrigo, que aí talvez se aproxime até mais do modelo europeu, que é que créditos de pequeno valor de até 60 salários mínimos, e com relação a conselhos profissionais e a própria OAB, no caso entidades de classe, até 40 salários mínimos, a execução correrá de forma extrajudicial até a expropriação, tudo. Expropriação e satisfação. E o juiz vai ser chamado pelo tabelião de protesto no caso de dúvida, ou no caso de impugnações. Ou seja, que é exatamente o pensamento estratégico que eu acho que muitos de nós defendemos aqui. Retirar um pouco do operacional da atividade do juiz e aumentar a atividade gerencial ou do pensamento estratégico com relação à cobrança tributária. Então, é daí que eu defendo uma reconceituação do que é o juiz tributário no Brasil. Um juiz que vai estar mais preocupado às grandes causas ou às grandes dúvidas, vai estabelecer jurisprudência e não vai dar meras atividades cartorárias, aquilo que, de fato, nós não estamos conseguindo bem fazer. Bem, em relação a isso que eu disse, falei da execução fiscal no sentido mais firme, a questão da mediação deve ser levada em consideração também. Eu acredito que
Uma pergunta última, Rodrigo, que eu farei para mim e faria até para você, se você puder responder. Se isso é uma perda de prestígio do juiz, ao delegar, ao transferir poder. Porque poder como é? Atribuição, tarefas, competências, né, doutor Jamil? Tudo é poder, né? E na prática, ninguém quer, no âmbito dos poderes, ninguém quer abdicar do poder. E há, de fato, um deslocamento de uma parcela importante da cobrança coercitiva para uma atividade pré-processual, que só será revista depois pelo juiz, mas e tal, a atividade, essa operacional, não vai ser feita por nós. O meu professor orientador do doutorado, o professor Roberto Romboli, discípulo do professor Alessandro Pizzorusso, desenvolveu a teoria do riaccentramento na Itália, para dizer que em tempos de crise, o juiz ele tem que estar disponível para preservar a sua confiança institucional. Se nós estamos, e essa pode ser uma suposição, em crise, em razão do tamanho de congestionamento, tamanho de execuções fiscais que tramitam hoje, a nossa sensação de incapacidade de resolver todos esses casos, de reagir bem à sociedade com relação a isso, a delegação do poder, ao invés de reduzir prestígio, aumenta a confiança institucional e legitima mais ainda o juiz. E na ideia do riaccentramento do professor Romboli, ele fez isso para estudar a Corte Constitucional Italiana, porque a Corte, em alguns momentos, aumentava, outros momentos diminuía poder. É perfeitamente possível que depois, caso isso não dê certo, a gente mesmo vá começando a entender que algumas coisas precisam voltar à reserva de jurisdição. Mas eu penso que é uma tentativa. Isso não reduz a categoria dos juízes. Pelo contrário, fortalece. Nós precisamos entender que dentro desse modelo, e aí eu até chamo a atenção da professora Maria Tereza, observando o direito a partir da ciência política, nós precisamos nos colocar como sujeitos que estão convivendo em relação interpessoal e interinstitucional com outras instituições e que nós podemos nos valer dessas boas relações para amadurecer processos e fluxos. Ficar no passado é que não dá. Se é um acerto ou um erro, eu acho que a gente pode refletir mais. É mais um amadurecimento de ideias aqui que eu estou tentando estabelecer e jogar para vocês também a mesma coisa. Mas é isso que eu tinha para dizer e agradeço muito a oportunidade de falar. Foi um prazer enorme. Obrigado. Muito obrigado, doutor Hugo. E só fazendo para aproveitar um gancho, né, realmente em tempos de crise é importante fortalecer a nossa confiança institucional. E em momentos de reforma, como é o momento que nós vivemos hoje, eu acho que é ainda mais importante também fortalecer essa visão sobre o direito comparado. E essa visão sobre o direito comparado que você trouxe para a gente, doutor Hugo, é uma visão muito importante, porque é aquela que nos mostra a possibilidade de enxergar a resolução de problemas antigos sobre novos prismas. Porque se algo que a gente aprende com o tempo é que não é possível mudar repetindo comportamentos anteriores, comportamentos antigos, insistindo em comportamentos inadequados. Então, o que nós temos hoje no sistema judicial brasileiro é a necessidade de, talvez, nos inspirar em novas formas de compreender não só o processo judicial, mas também o contencioso administrativo, que é essa forma como você trouxe para a gente de uma maneira brilhante. Eu quero só fazer um relato bem rápido da situação que eu vivi há alguns anos atrás. Já tem muito tempo, na época que o nosso câmbio permitia, né? Na época que o nosso câmbio permitia, a minha esposa foi convidada para dar um curso na Suíça. E aí eu não ia perder a chance de ir para a Suíça com ela, né? Falei, eu vou para a Suíça, a gente recém-casado, falei, vou para a Suíça de qualquer jeito. Mesmo sabendo que é um país muito caro, né? Extremamente custoso ali para uma água caríssima, enfim. Fui com ela para a Suíça, o que, aliás, até gerou um problema para o casamento logo no início, porque o dinheiro que ela ganhou no curso, gastei. Então, ela ficou, até hoje ela me cobra, tá, para me executar. Então, fui com ela para a Suíça. E nesse período na Suíça, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora. E ela, naquele bate-papo, me perguntou o que eu fazia no Brasil. Eu conversei, não, eu sou juiz federal, tal. E aí ela
achou interessante, né, como é que um jovem era juiz federal e tal, e veio me relatar um problema jurídico que ela tinha vivenciado na Suíça. E ela me contou que o ex-marido dela teve um problema lá com o pagamento de impostos da casa onde eles viviam, e numa situação lá, ela me falou, usando mais ou menos esses termos, que a prefeitura tomou a casa dele. E eu achei isso muito intrigante, sabe? Não é possível, essa senhora deve estar equivocada, porque como assim a prefeitura, né, o cantão lá da Suíça, poderia tomar a casa de uma pessoa? Eu voltei para o Brasil sempre pensando assim, essa senhora, talvez ela usou equivocadamente a expressão, deve ter sido no judiciário, alguma coisa aconteceu no âmbito judicial. Mas agora eu vejo que, graças ao brilhantismo da sua exposição, você acabou de me corrigir. Então, provavelmente, algo nesse sentido aconteceu. Algo contencioso administrativo tramitou naquele país, que provavelmente segue esse tipo de orientação, nesse paradigma tributário, e certamente algum tipo de execução foi realizada na esfera administrativa. E o que me chamou a atenção na sua fala, que eu queria até te questionar, quando você coloca sobre o modelo francês, que 99% é um modelo administrativo, né, que tramita na esfera administrativa, mas isso impede que o jurisdicionado questione os atos eventualmente praticados ao longo desse processo administrativo, como acontece no Brasil com muita frequência, às vezes até antes mesmo de se instaurar um processo administrativo, uma demanda inicial já é instaurada para uma inexigibilidade de tributo, alguma coisa desse tipo, ou no modelo francês é necessário aguardar o trâmite do processo administrativo para se iniciar uma etapa judicial? Ótima pergunta. Bem, Rodrigo, muito provavelmente tenha sido essa sua experiência de conversar com a cidadã do país a respeito da execução, uma cobrança coercitiva administrativa mesmo, e a participação dos juízes em relação a esse tipo de atividade não deve deixar de existir. Não deve deixar de existir. Acontece que o juiz é menos operacional do que é no Brasil. Por exemplo, existem meios de impugnação, inclusive devem ter, segundo a Convenção Europeia e o caso Segami SA versus França, fala exatamente sobre isso. Deve existir, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, deve existir a participação do juiz com relação à impugnação de atos ilegais. Né? Falando um pouquinho da Itália, como é que acontece? Se for revisão de tributo, um reajuste da questão do valor e tal, a discussão sobre lançamento, exigibilidade, legalidade do tributo. Existe um juiz especial na Itália, que é a Commissione Provinciale. Não pertence ao judiciário, porém é considerado uma judicatura especial. E existe um órgão de revisão, que é a Commissione Tributária Regionale. Certo? E se for de expropriação, aí eu levo ao juiz ordinário, que é como se fôssemos nós, tá? O juiz estadual ou o juiz federal, lá é um estado central. Acontece que em ambas as situações, isso se dá depois do lançamento. Não acontece antes da constituição do crédito. Em relação à França, da mesma forma. Dá-se depois do lançamento, não pode haver impugnação antes do lançamento. A França estabelece ainda a ideia de um prévio requerimento administrativo, que a impugnação deve acontecer, isso a gente pode, inclusive, pensar a respeito dessa cognição que vai ser inaugurada caso passe o PL, a respeito do que vai acontecer aqui com relação à execução fiscal, porque é importante que esse direito de defender-se no âmbito extrajudicial ou pré-judicial seja bem ofertado, e que a pessoa trate com respeito aos seus direitos também. A pessoa não pode ser desidiosa com relação a essa fase, como costuma-se ser no Brasil, porque a gente tem sempre a esperança de que o judiciário resolverá tudo. Não é? É isso. Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema. Temos aqui o doutor Abel, que vai nos brindar com uma pergunta. Beleza?
Dr. Abel, que foi um dos meus mentores na parte de tributário, com quem tive a honra de aprender com ele durante alguns anos na 10ª Vara de Execução Fiscal aqui da Seção Judiciária. Eu acho que o microfone não está bom. Né? Tá bom. Ótimo. Ótima pergunta, doutor Abel. Doutor Abel, as medidas atípicas permanecem com a reserva de jurisdição. Então, no caso, eventual bloqueio de cartão de crédito, Cisbajude e todos esses sistemas, não é? Dentro da esfera administrativa se poderá efetuar o protesto, né? No âmbito da execução de pequeno valor, até 60 salários mínimos, se poderá levar a leilão pelo tabelião de protestos, tá? É possível fazer a expropriação perfeitamente, tal. Mas caso ele precise de alguma atividade de força física, por exemplo, não é? A entrada numa área, isso não é delegado, tá bom? Isso me parece, por enquanto, tá indelegável, ok? Então, medidas atípicas, medidas que exigem força, não é? Que não são habituais para um cartório ou para a própria administração tributária, permanecerão conosco. Agora, eu espero que sejam em menor número do que a quantidade de demandas que temos hoje, não é? Essa questão também que o doutor Abel colocou sobre a questão de a judicialização que hoje nós temos envolve também, de certa maneira, uma mudança de paradigma, né, doutor? Porque isso é uma mudança também cultural, né? Afinal de contas, nós temos, isso não é uma crítica que eu faço à advocacia de maneira alguma, mas nós temos a necessidade, nós temos um grande corpo de profissionais que talvez tenham sido preparados numa época em que não havia essa mudança paradigmática numa visão de um contencioso administrativo tributário, em que todo o preparo sempre foi feito visando, antes mesmo até do lançamento do tributo, talvez antes mesmo da própria constituição do crédito tributário, o ajuizamento de demandas, né? Então, isso talvez envolva algo muito mais amplo do que simplesmente uma alteração na lei, e, portanto, é possível, como o doutor Abel colocou, que isso leve algum tempo para que se concretize em termos culturais no nosso judiciário. Não é verdade? Isso. Okay. Mais alguma pergunta? Aqui, doutor Dimes. Doutor Dimes. Eu acho, olha aí, veio. Viu? Pois já estava falando alto. Alô.
Não está funcionando. Certo. As tarefas administrativas, às vezes algumas eu digo até tolas, para nós. O que tem gabinetes, tomando muito tempo, e foi o começo dessa conversa aqui do nosso querido professor Hugo, né? Então, existe uma preocupação com isso, porque a julgar pela evolução da inteligência artificial, a tendência é se transferir cada vez mais para que o Poder Judiciário realize diretamente essas atividades. Por exemplo, Serasa Ajude, né? Quer dizer, uma atividade que não tem absolutamente necessidade da nossa intervenção, pode ser contratada diretamente entre o interessado não é, e a instituição, a Serasa, mas nos é transferida e cabe-nos ter que tomar todos os procedimentos de lançar essa questão no sistema. Então, a pergunta é, dentro desse contexto de reduzir essa cobrança cartorária da atuação do juiz, há essa preocupação? Tem uma visão em relação a isso? Obrigado. Muito bom. De fato, se... O Rodrigo estava falando agora, né, Dimes? Professor Dimes também, da Universidade do Estadual do Amazonas. Dimes, o professor Rodrigo aqui, que já me deu aula tantas vezes, seja de administrativo, seja de inteligência artificial, estava falando sobre cultura. Então, de fato, se nós não fizermos uma depuração daquilo que permanecerá na reserva de jurisdição e aquilo que será, entre aspas, tá, gente? Quando eu falo delegação, transferência, sempre entre aspas, com todos os cuidados possíveis, é apenas do ponto de vista didático, para facilitar a nossa compreensão aqui, a partir de uma comunicação mais simples. Mas, se não houver uma depuração a respeito do que é possível que a própria administração pública, né, o próprio sujeito processual não magistrado, pode fazer, daquilo que ele não pode fazer, aí a gente não vai mudar do ponto de vista cultural, ainda que venha uma lei. Né, ainda que venha a lei dizendo isso. Então, de fato, o Serasa Ajude, hoje em dia, com o protesto, né, com a possibilidade de averbação, de averbação do nome nos cadastros negativos, em todos os cadastros, isso está previsto na lei, no PL, com possibilidade de averbação em matrícula imobiliária, não é? Todos esses caminhos são caminhos que um cidadão pode fazer. Por que não a administração tributária? Então, a ideia de se pedir tudo ao juiz, e aí a minha esperança, Dimes, nesse deslocamento parcial do contencioso forçado, da execuzione forzata, do coercitivo, né, ao pré-processual, que haja um entendimento de que nem todas essas medidas são atípicas. Tá? Nem todas elas são heterogêneas, são diferentes, só cabem ao juiz. Por exemplo, o Serasa Ajude, me parece, pelo que o projeto de lei apresenta, ele vai deixar de existir aos poucos, gradualmente, pela própria inutilidade em razão de meios mais eficazes que hoje estão nas mãos da administração tributária e também dos cartórios extrajudiciais. É o que eu penso, viu, Dimes? O Serasa Ajude tem uma peculiaridade, né? Ele é muito efetivo contra o bom pagador, mas contra o mau pagador, em regra, ele não tem muita efetividade. Né? Um professor meu da faculdade falava algo muito engraçado. Não, nome no Serasa é psicológico, isso aí você supera, toca a vida. Né? Então, era mais ou menos assim. Né? Para o mau pagador, ele mais ou menos vida que segue. Né? É isso. Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Pois não. Eu ia pular ela porque é mais a curiosidade, realmente, com toda essa experiência
grandiosa, cresceu aí na Europa, quando execuções dirige a pessoa jurídica. Como que é visto esse aspecto? Existe essa preocupação, ainda assim, que muitas vezes, principalmente, pelo menos no nosso sistema, via de regra, o executado é pessoa jurídica. Uhum. Obrigado. Sim. Obrigado, James. Existem alguns direitos humanos e fundamentais que são, né, que pertencem ao patrimônio jurídico, né, dos não humanos, pessoas jurídicas, por exemplo, não é? De não humanos em outros aspectos também. A ideia é que, por exemplo, a menor onerosidade, como um princípio potente, importante, que obviamente não pode se confundir com a não efetividade, não é? Mas se há possibilidade, por exemplo, existe até previsão de troca da penhora em dinheiro, de fazer a troca pela fiança ou por uma garantia chamada premium, né? Isso tudo é justamente pensando na pessoa jurídica, para permitir que ela possa continuar rodando. Porque a execução, né, se ela tem um alto potencial satisfativo e o pedido da pessoa jurídica permanece ou preserva esse potencial satisfativo, apenas quer, por exemplo, substituir a garantia, na minha visão, isso é um direito fundamental que se aplica a ela, em seu favor, no caso, para que ela possa requerer e obter essa tutela de direito fundamental. Então assim, a gente acresce a ideia de direito fundamental não só aos humanos, aos não humanos, à natureza, às pessoas jurídicas, não é? Etc., aos biomas, não é, James? Etc., etc., etc. Perfeito? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Bom, então o doutor Hugo Abas Frazão fez uma análise comparativa entre o contencioso tributário... Tem mais um? Perdão, doutor, por favor. Por favor. Desculpa. Estava aqui conversando com o professor Buissa. Nós dividimos a disciplina de Direito Tributário na Universidade de Goiás. E aí estava comentando com ele aqui que eu tenho, não uma fala em sentido contrário, doutor Hugo, muito pelo contrário, mas um sentimento, como nos lembrou hoje pela manhã a desembargadora Maria Maura, de que vivemos um momento muito rico para uma mudança de cultura mesmo, né? Porque, assim, se a gente parte dessa comparação com o sistema europeu, por exemplo, falando de França especificamente, a gente não pode esquecer que essa dualidade de jurisdição da qual nós nos afastamos, isso precisa ficar claro, nasceu em razão da profunda desconfiança que o cidadão francês tinha em relação ao poder judiciário e ao seu juízo. Então, essa distinção entre as causas em que o Estado francês é parte, daquelas de lide privada, enfim, e deixar para o Estado o julgamento dessas causas em que a administração pública é parte, surgiu por conta da desconfiança em relação ao Poder Judiciário. E aí conversávamos aqui, eu e o professor Buissa, não estaríamos indo no caminho contrário, efetivamente, aqui, e aí não seria necessário, aqui é só uma reflexão, separar o sentido material, objetivo, funcional nessa discussão, o que é função administrativa, efetivamente poderia ficar lá, e o que é a função típica de poder, e acho que essa é a essência da sua fala, não é, professor Hugo? Teria que ser respeitada, porque aqui tem como não desconfiar, como o cidadão brasileiro não desconfiar também de um processo administrativo inteiro regido pelo Decreto 7235, em que, na última instância, no CARF, existe um voto de qualidade que pertence ao Estado, à Fazenda Pública, por exemplo. A sanção de um projeto de lei que foi feito agora em 2023, com uma série de vetos, todos eles contrários ao sujeito passivo, enfim. Transação, por exemplo, em que o voto de qualidade fosse contrário ao contribuinte. Vetado. Uma providência vetada. Então, até que ponto também a gente
precisa, até onde, nessa implantação de um modelo cultural, de fato tem um critério objetivo nessa interpretação que a doutora Maura falava pela manhã, não é? Para que isso tudo não termine em nada, não é? É, de fato, um critério. Então, é só uma reflexão, na verdade, a partir do início dessa história de separação entre unidade e dualidade de jurisdição. Obrigado. Muito interessante. O nome do professor ali, doutor Alisson, que é juiz também, né, o colega? Eu não conheço, mas me disseram que o senhor é um dos melhores em matéria tributária. O nome do senhor eu esqueci. Leonardo. Doutor Leonardo vai palestrar, inclusive. Sim. Doutor Leonardo e doutor Alisson, a pergunta é excelente. Eu estava me perguntando sobre ela, acho que quando eu estava conversando com a professora Maria Tereza, a respeito da seta, do sentido da desconfiança. Porque a desconfiança francesa foi dirigida aos juízes que serviam a monarquia antes da Revolução Francesa, e essa desconfiança hoje, ela talvez ainda tenha um bom fragmento, né, de desconfiança. A administração pública tem um outro perfil, eu digo até que são dois conceitos de administração pública. A justiça administrativa, né, hoje, a Corte de Cassação tem hoje mais prestígio, até mais força, posso dizer, do que o Conselho Constitucional, ainda, né, são ali, dividem praticamente prédio e tal, mas o Conselho de Corte de Cassação, não, perdão, o Conselho de Estado, Conselho d'État, justamente por essa ideia de que, se for para ser um juiz, tem que ser um juiz com perfil de administração, ou seja, por isso uma justiça administrativa. Portugal foi e construiu essa dualidade, importou a dualidade, justiça administrativa e justiça ordinária. O Brasil não fez isso, né? Mas Portugal vive o mesmo dilema nosso, né? Vendo um artigo da conselheira do Supremo Tribunal Administrativo Português, a Susana Tavares da Silva, ela estava falando sobre esse absurdo temor que nós temos em Portugal, ela dizia, em relação à administração pública. Então, o fato de haver uma justiça administrativa, talvez, como lá em Portugal, talvez isso não retire, mesmo que nós tivéssemos, talvez isso não retirasse a questão de cultura de contexto, que fez com que nós duvidássemos da administração e eles duvidassem dos juízes. Acho que por isso que não dá para transplantar o modelo. Acho que a primeira, e aí eu vou criticar o Alan Watson, que é um professor de direito comparado, que fala do legal transplants, para dizer que não dá, né? Acho que por isso que no projeto de lei o protagonismo ainda permanece com a execução judicial com o juiz no Brasil, né? E por isso também, professor Leonardo, professor Alisson, que a Procuradoria da Fazenda ainda faz um meio termo no Brasil, procedendo à inscrição divulgativa, um controle de legalidade jurídico pela ciência do direito, para abrir ainda uma fase de cognição para depois ter a execução fiscal. Então, no caso, essa transferência, ainda que aconteça em parte, ela vai tocar em traumas nossos, traumas históricos, não é? Traumas históricos. Falar que eu vou defender a profissionalização, o amadurecimento profissional do CARF, por exemplo, retirando o voto de qualidade, é uma fala que talvez não vá tocar o coração do governo. Vai, assim como o padre Antônio Vieira diz, eu vou falar aos ventos, não é? De fato, esse é um problema. Como garantir, como amadurecer, professor Leonardo, a administração tributária ao ponto de tratar com imparcialidade e igual tratamento equitativo, os dois sujeitos que ali litigam, que ali demandam, do ponto de vista administrativo. Não sei como a PFN ela vai assumir um papel muito importante, caso passe o PL, de praticamente uma espécie de tribunal administrativo, porque vai receber pedido de revisão, vai ter suspensão da cobrança, vai dar uma decisão definitiva, vai buscar a solução dialogada ainda na fase de inscrição da dívida ativa. Ou seja, talvez a nossa esperança não esteja no CARF, esteja na PFN. Não sei. Talvez esse modelo brasileiro, eu fiquei pensando, né? Não dava para ser como lá, de jeito nenhum, em razão do nosso trauma.
Acho que a questão da administração, o conceito de administração francês não vai chegar aqui, pelo menos tão cedo, assim como o nosso conceito de jurisdição não vai chegar lá. Lá, quando eu falava sobre os casos que eu julgava aqui, como eu julgava em processos estruturais, todo mundo ficava assim: o quê? Juiz faz isso? E, de fato, é difícil explicar para eles isso. Porque nós estamos caminhando em sentidos diametralmente opostos em relação aos nossos traumas e desconfianças. Então, assim, em relação à resposta, eu não tenho uma resposta completa. Eu tenho a única resposta que eu guardo com cuidado, assim, para passar para vocês, é que eu acho que não dá para ser como lá. Eu acho que esse deslocamento tem que ser suave, e o deslocamento ele não é tão forte, justamente porque a PFN, exercendo esse controle de legalidade, permanece ali e ela assume o maior papel do que em relação ao CARF, ou seja, eu acho que a gente tem que construir o nosso próprio modelo diante da nossa própria história. É basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigado. Acho que, como muito bem colocou o doutor Alisson, o doutor Leonardo, acho que essa alteração do PL 2488 dependerá necessariamente de uma mudança de visão do próprio cidadão em relação à administração tributária, né? A administração tributária terá que conquistar, entre aspas, a confiança do cidadão, talvez seja nesse sentido. O que, obviamente, não é tarefa fácil e tenho sérias ressalvas se isso será feito, sobretudo, num futuro próximo. Mas, bom, de qualquer forma, eu acho que a ideia do PL 2488 vem nesse sentido de que o judiciário possa se concentrar em questões estratégicas mais complexas, não é isso? E talvez nesse sentido a lógica faça sentido. Talvez essa é a ideia. Bom, eu agradeço imensamente ao juiz federal doutor Hugo Abas Frazão, em nome da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Muito obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos, e nós esperamos tê-lo novamente em breve aqui no nosso Estado. Muito obrigado.